Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente está aqui com um tema que ainda gera muita dúvida. Eu faço drenagem linfática, eu faço massagem modeladora, dreno modelagem, afinal, qual a diferença entre elas? O Descomplica Estética vai te dar tintim por tintim da diferença hoje aqui. É muito comum hoje se confundir, eu preciso de uma drenagem linfática, ou melhor, eu preciso de uma modelagem. Ou eu já ouvi também aquela história, nossa, eu fui fazer uma drenagem e fiquei toda roxa. Ou saí de uma cirurgia, o que eu vou fazer agora? Uma massagem modeladora. Para tudo! Tô vendo que os canais estão meio trocados aí, hein? Vamos deixar bem claro então o que seria realmente uma drenagem linfática, uma modelagem e qual a indicação real de cada uma dessas técnicas. Então vamos começar falando da drenagem linfática. Mas para falar da drenagem linfática, a gente precisa entender um pouquinho o que vem a ser o nosso sistema de circulação. O nosso sistema de circulação, ele é composto por um sangue que é oxigenado, ou seja, o sangue arterial. E é aquele sangue que leva energia para o corpo como um todo. É o que vai do coração para o corpo. E a gente tem o sangue venoso, aquele que traz as excretas metabólicas e ele vem do corpo para o coração. Então é um sistema de movimentação contínua, um que empurra, outro que traz. Um que empurra, outro que traz. Esse sistema tem uma capacidade de pressão diferente. O sistema arterial tem grande carga de pressão e por isso as artérias elas têm uma parede do seu vaso mais espessa. Já o sangue venoso ele tem menos pressão e as paredes do vaso também são mais fininhas. Por conta disso, pode ser que escape um pouquinho de líquido através desse sistema ou que ele não dê conta de drenar todo o sistema. Quando isso acontece, eu posso ter um pouquinho de água parada no interstício, ou seja, entre as células, no tecido. Sabendo disso, nosso corpo, muito sabiamente, ele criou um sistema auxiliar ao sistema venoso para favorecer coletar todo esse excesso de líquido que fica parado aí no interstício. Eis o famoso sistema linfático. Então o sistema linfático, ele corre junto ao sistema vascular e ele favorece a captação de toda essa água que fica parada no interstício, que está cheia de substâncias excretas metabólicas para retornar à circulação convencional e sofrer um processo de filtração. O sistema linfático, ele precisa de pressão coadjuvante para também ter sua mobilização. Às vezes, a pressão do organismo ou as condições fisiológicas dele não favorecem. Por quê? Quem é que empurra esse sistema venoso? Quem é que favorece a movimentação desse líquido que é chamado de linfa? É o sistema muscular. Às vezes, o paciente ele pode apresentar uma atonia desse sistema ou condições que não favoreçam o fluxo. Passa muito tempo sentado, é um sedentário, muito tempo no salto, então o sistema de retorno fica prejudicado. Quando esse sistema de retorno fica prejudicado, tcharam, é aí que entra a nossa drenagem linfática. Por quê? Aquilo que a gente não conseguia fazer fluir normalmente, a gente vai dar uma forcinha. Vai guiar então essa água do interstício, seguindo o caminho da linfa para as redes de filtração, que são os glândulos linfáticos principais, os nódulos. É uma pressão suave, pessoal. Então olha lá, primeiro ponto da drenagem é a descongestão dos linfonodos. Então com uma pressão suave você faz a liberação. A movimentação da drenagem é conduzida com movimentos suaves, direcionando a linfa para os canais coletores. Dessa forma você acelera a liberação desse líquido que fica parado no interstício. Vocês viram que é fundamental manter essa pressão suave de condução, porque o sistema linfático é um sistema sensível. É um sistema que se você impressar grande pressão sobre o tecido, ele gruda no outro. Eu não consigo descongestionar. Por isso que a suavidade é importante. Colocou excesso de pressão? Esquece, isso não é drenagem linfática.
A drenagem linfática ainda tem uma finalidade terapêutica muito grande, porque algumas pessoas podem ter por acometimentos patológicos ou por algum tipo de intervenção cirúrgica esse sistema comprometido. Então, a ação manual de condução dessa linfa vai dar conta de vazar todo esse tecido, fazendo com que o paciente não evolua para uma coisa que são chamadas os linfedemas, esse excesso de água que fica parado no interstício. Então, para descongestionar ele como um todo, ou para guiar a linfa que não conseguiria ir normalmente pelo caminho convencional, exemplo, o paciente fez uma mastectomia, para garantir que não tenha nenhum risco de células tumorais se espalharem na região, o canal linfático proximal ele é cortado. Opa! Se o canal de circulação foi cortado, a rede fica totalmente desfavorecida. Eis o porquê da importância de eu entrar então com a condução manual essa para descongestionar todo esse tecido. Mas, se o problema não é exatamente da condução da linfa, a gente está falando de células adiposas, gordura. Ué, gordura eu não vou guiar, certo? Gordura eu não vou quebrar, mas a gordura eu posso modelar. Como assim a gordura eu posso modelar? A gordura, pessoal, dentro do nosso corpo, ela fica mobilizada de forma descompactada. A ideia da massagem modeladora é para favorecer o fluxo vascular e dar um novo formato para essa gordura. Então, pelo amor de Deus, a quem da massagem modeladora trabalhar de forma mais intensa, como vocês vão conferir agora nesse movimento, os movimentos da massagem modeladora são mais vigorosos, intensos e rápidos, de forma a compactar o tecido. Assim você modela a silhueta. Vale lembrar, pessoal, que não é porque é intensa que deve gerar roxos. O roxo pode ser um excesso de pressão que foi empregado ao longo da massagem. Por quê? Colocou força demais, rompeu rede capilar. A rede capilar rompida é que vai acabar gerando toda essa roxidão. Óbvio que algumas pessoas podem ser mais sensíveis do que a outra, é necessário às vezes adequar um pouquinho a pressão da mão e existe alguns pacientes que apresentam a chamada fragilidade capilar. Nesses casos o roxo pode vir muito mais fácil, então o profissional do outro lado fica mais suave ao longo de toda a movimentação ou usa alguns outros recursos para favorecer o processo, como por exemplo recursos térmicos. Eu posso colocar esse paciente antes numa manta térmica, fazer um ultrassom, uma radiofrequência que vai deixar esse tecido mais maleável, mais fácil de modelar e com isso os seus resultados vão ser otimizados. Vale lembrar, estamos nesse nosso papo, nessa nossa conversa, que a finalidade aqui é compactar e modelar, certo? Pelo amor de Deus, não é com a pontinha dos dedos que ninguém aí do outro lado vai fazer lipólise, ou seja, quebra da gordura. A quebra da gordura, ela acontece por um mecanismo fisiológico, onde eu preciso ter a mobilização da gordura dentro do triglicérides, que está lá no adipócito, ser rompida. Então, liberou ácido graxo, glicerol. Esse ácido graxo vai ser liberado dentro da organela, que é a fonte de energia da nossa célula, a mitocôndria. Então, lá dentro ele oxida e ó, beta-oxidação. Tchau, gordura. Se o ciclo não acontecer como um todo, não tem queima dessa gordura. Então vocês viram que é um processo metabólico? Se é um processo metabólico, não é a mãozinha que vai fazer acontecer? Ela pode favorecer permeação de ativos, mas não ativar o receptor propriamente. Não promover a lise dessa gordura. E o resultado da excreta metabólica da beta-oxidação não é gordura pura. Então olha só, quero história que depois do procedimento a gordura vai sair no xixi? Olha, eu te digo uma coisa, se você estiver fazendo gordura no xixi, procure muito rapidamente seu nefrologista porque tem alguma coisa muito errada em você, viu? Ela não tem condição para isso. O sistema linfático não foi feito para conduzir esse tipo de gordura nesse tamanho e a modelagem tão pouco para quebrar a gordura dessa forma. Vocês viram que tem detalhes e coisas importantes em todas as técnicas, até aquela que é considerada mais simples, né? Portanto, ó, escolha um bom núcleo com bons profissionais para tratar de você.
O Descomplique de hoje vai ficando por aqui. Então pode curtir, comentar. Ficou alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder para você, tá bom? A gente se vê no próximo Descomplique. Até lá, pessoal!